Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Antes de começar, dois alertas. Primeiro, quem tem ticket de estacionamento, depois deixa com a nossa colega ali, a Mica, levantar a mãozinha ali, tá? Que ela vai providenciar o carimbinho para vocês não precisarem pagar na saída, tá? E não esqueçam de tirar o ticket depois, porque senão vocês não vão conseguir descobrir seus carros, tá? E a segunda coisa é para vocês lembrarem de colocar o celular no modo silencioso, por via das dúvidas, né? Porque, como diz a Lady Murphy, né, nessa hora. Bom, é um prazer ter todos vocês aqui. Acho que vocês sabem quem eu sou, né? Wilson Folador, mas em todo caso é bom falar, né? Porque de repente eu sou o presidente atual da ISPOR Brasil. E a ISPOR, só falando um pouquinho sobre o que é, a ISPOR é uma sociedade internacional ligada com a área de farmacoeconomia, economia da saúde e pesquisa de desfechos. Ela foi fundada oficialmente em 1995 nos Estados Unidos. E eu já fui no primeiro congresso, o primeiro congresso que fui lá foi em 2001, né? Então, assim, a gente já tem uma historinha antiga aí com eles. A ISPOR é voltada para essa área que, assim, a ideia é que, primeiro, a gente sabe que hoje em dia as tecnologias são caras, tá? E as tecnologias são caras no sentido financeiro, gasto, custo absoluto, mas elas precisam ter uma relação entre o quanto você gasta e o resultado que você tem. Isso foi uma coisa que, quando eu me formei em 1985, né, eu lembro que foi lançado um medicamento que era assim, na época, era um absurdo de caro. O pessoal, o diretor do hospital que eu trabalhava, dizia para mim assim, não, você não pode dispensar esse medicamento sem pedir autorização para mim. Era o famoso Tagamet, né? Se chamava, né, Tagamet, a cimetidina, que hoje então. Mas a história não mudou de lá para cá, eu acho que até piorou, né? Porque assim, as tecnologias geralmente estão aumentando muito de preço e a gente precisa cada vez mais entender essa realidade do balanço entre o custo e o resultado que você tem. Então, assim, a gente não tem uma área específica que a gente trabalha. A gente não trabalha só psiquiatria, ou só cardiologia, ou só, sei lá, endocrinologia. Na verdade, a dor e a delícia de trabalhar com a minha área é que assim, você tem que mexer com tudo, né? Então, eu já trabalhei 16 anos em um hospital. Depois, trabalhei 13 anos na indústria. Trabalhei na Pfizer, na Sanofi e na Medtronic. Então, assim, eu mexi com medicamentos de várias classes, mexi com dispositivos de vários tipos. E cada um deles é um aprendizado. É uma loucura completa. E acho que é por isso que eu estou com os meus cabelinhos brancos aqui. Mas, provavelmente, acho que quando baterem na porta do céu, o São Pedro vai olhar para mim e falar assim, você, cara, entra aí, vai, já sofreu bastante. Mas é brincadeira, sofrimento é relativo, porque eu gosto disso e minha mulher fica louca da vida comigo por isso, né? Que assim, eu não consigo parar de ficar mexendo com essas coisas. Então, isso dito, nós fizemos aí, graças ao nosso colega aqui, o Alex, eu ia chamar de Alexandre, mas ele falou, não, fala Alex. O Alex da Johnson & Johnson, nós entramos em contato faz algum tempo e surgiu essa ideia de nós fazermos um evento para falar a respeito de saúde mental. Eu achei o tema muito interessante, porque eu falei de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Eu não tenho nem um pouco de médico, mas de louco acho que eu tenho um bocado, né? E o tema é extremamente interessante, extremamente complexo, né? É lógico que aqui o foco é em cima de um produto, uma linha deles, que é a linha de depressão maior, né? Depressão grave, severa. Mas, assim, muito do que a gente vai falar vale para várias outras áreas da psiquiatria e da doença mental em geral, tá? Então, vou pedir para o Alex fazer uma pequena abertura do ponto de vista da Johnson & Johnson, tá? Pessoal, super obrigado pela presença de todos, tá? Então, em nome da Johnson & Johnson, a gente estende esse agradecimento, professor Wilson também, por fazer aqui essa parceria com a ISPOR Brasil. Na verdade, essa é uma parceria entre a Johnson & Johnson, a área de sistema nervoso central, a posição onde atuo hoje em Johnson, e quem fez de fato isso acontecer aqui, esse nosso evento, a gente teve a ideia, a gente conversou, é Marília que está aqui, né? Então Marília, ela sim fez acontecer, a Tainá é uma colega que não está aqui hoje também, ela sim, as duas fizeram acontecer. Em nome da Johnson também tem a Laís, que está aqui conosco, e a Dani, que é, enfim, cada um trabalha uma área, não vamos nos apresentar agora, a gente deixa isso para conversar aqui ao longo do nosso jantar, mas assim, é um tema extremamente relevante, a gente vive saúde mental aqui na Johnson & Johnson e a gente sabe o quanto os pacientes precisam de inovação terapêutica.
temos já uma história, eu acho que em atuação, uma das empresas que está há mais tempo atuando em saúde mental, e o cloridrato de acetamina intranasal tem feito diferença em uma série de pacientes. A gente vai falar ao longo aqui da noite de hoje um pouquinho sobre o quanto esse produto pode fazer diferença também nesses pacientes e o quanto o custo direto e o custo indireto está presente aí na depressão resistente ao tratamento. Tá? Então, sem demais, muito obrigado, viu, pessoal? Vou chamar primeiro a doutora Tânia, né, que vai falar a respeito desse... Bom, para me apresentar, meu nome é Tânia, eu gosto de bater papo, então, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu sou diretora de corpo clínico de psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a ideia é falar com vocês um pouquinho sobre depressão resistente ao tratamento. Falar um pouco do que é depressão, o que é depressão resistente, e acho que aí a gente está hoje falando muito do custo do não tratamento, né? O que significa isso? Meus conflitos de interesse. Então, primeira coisa sobre depressão, acho que é importante colocar, é a frequência. A gente está falando de uma doença que são 300 milhões de pessoas no mundo, cerca de 5% da população, e o Brasil a gente dobra. Se a gente olhar para cá, 1 a cada 10 brasileiros teve ou vai ter depressão. Nessa sala, se a gente olhar, algumas pessoas talvez já tenham passado por isso ou conhecem pessoas, e é uma doença extremamente frequente. O Brasil, a gente é o dobro quase da população mundial em termos de depressão. E quando a gente vai falar de problemas de saúde mental, 1/3 dos pacientes nossos são depressão. O consultório nosso está cheio de pacientes. Brasil é a segunda maior prevalência de depressão no mundo e, quando fala do dobro do restante, mostra o quanto é frequente. E o grande problema da depressão é que ela é maltratada. As pessoas ficam doentes, permanecem doentes e tem um preço muito alto em relação a isso. Eu não gosto muito de trazer cases, trazer uma história, né? E é um pouco o que a gente vê com os pacientes. Maria, aqui eu estou dando exemplo de uma paciente que está deprimida, que a gente tem no nosso consultório, que quem é psiquiatra vê aos montes. Já tomou 4 antidepressivos, não melhorou, está tratando já há mais de ano, parou de trabalhar, a gente pede para o marido ficar cuidando dela, o filho começa a ir mal na escola, o marido tem que diminuir a frequência ao trabalho, porque a gente pede para vigiar remédio, verificar se ela está tomando, cuidar dela do dia a dia. E aí, gente, é isso aqui que a gente vê na nossa realidade. Se vocês conhecem alguém com depressão, a gente vê pessoas com muito tempo de depressão, uma doença arrastada, e a depressão, ela tira o prazer da vida. É uma doença que vai fazer com que a pessoa perca a graça, não é só tristeza. Tristeza tem causa, melhora e resolve. Depressão, o tempo não melhora, ele cronifica, impacta na qualidade de vida, impacta na funcionalidade, faz com que a pessoa tenha prejuízo no dia a dia dela, na família, e a gente nem vou falar de suicidalidade, que eu vou trazer alguns dados depois para vocês verem. E essa história é a história que eu vou ver no meu consultório, quem é psiquiatra vê isso, vê essas Marias o tempo todo. E por que a gente vê as Marias? Por que disso? Por causa dessa história aqui. Esse estudo aqui é o STAR-D, ele é um estudo bem interessante. Eu não vejo esse primeiro grupo. O primeiro grupo é aquelas pessoas que vão ser tratadas por outros especialistas, pelo ginecologista, pelo clínico geral, pelo geriatra. Por quê? Porque são pessoas que respondem ao primeiro antidepressivo. Está lá deprimido, vai no médico, na atenção primária, toma um inibidor seletivo, responde até logo, muito bem, obrigado. Beleza, essa aqui é 1/3 das pessoas. Mas vai ter 1/3, que é o segundo grupo, que não vai ter melhorado, mas vai precisar potencializar ou trocar. O STAR-D mostra que assim, mais 30% que vai ter aqui, vai responder quando a gente dá o segundo antidepressivo, potencializa ou troca. Saímos. Eu vou ver daqui para frente. Psiquiatra, a gente encontra esses pacientes que já não melhoraram. E o grande problema, esse STAR-D é um estudo naturalístico muito importante, porque ele mostra que a cada novo trial de tratamento, a chance do paciente melhorar vai caindo. Se eu tinha 37% de chance de remissão para alguém que nunca tratou, eu tenho mais 31% quando a pessoa tem no segundo tratamento, eu vou cair para 14%, para 13%. Então, as Marias, elas só vão trocando 6 por meia dúzia. Não sei se vocês já viram alguém ser tratado e o médico falar assim, vamos tentar um remédio? Vai que esse melhora, você não tomou esse, vamos tentar. Esse vai que esse. A chance dele responder, quando a gente está aqui nessa história, é menor. A cada trial vai caindo. E é isso que a gente está falando em depressão resistente.
Eu estou falando das Marias, estou falando desse grupo. Desse grupo que a gente está vendo que se eu trocar de antidepressivo, se eu potencializar, estatisticamente a chance dela é baixa. Não vai melhorar. Eu vou continuar fazendo mais do mesmo. E a gente vai continuar cronificando essas pacientes. Professora, tem uma pergunta. Claro. Claro. Voltamos aqui. Aqui na minha cabeça. Maria é porque a maior incidência é sexo feminino? Ou É 2 para 1, tá? É 2 para 1 para mulher do que para homem. Mas eu escolhi por Maria por... Não, só pra Mas tem mais mulheres que homens. Então a gente não tem que necessariamente vincular a gênero. Não. Tem mais mulheres que homens na depressão e na ansiedade, mas não necessariamente tem que vincular. Tem homens deprimidos e aos montes. Muito obrigada. Então, e o que a gente vê na realidade? Eu vejo isso aqui. Eu sempre fico... eu brinco que esse slide eu faço questão de trazer, porque é um slide que me incomoda, mas assim, é um soco no meu estômago. 80% dos pacientes com depressão permanece deprimido após um ano. Eu fico pensando nas outras especialidades, cardiologia, endócrino, se eles aceitariam que 80% dos pacientes deles, um ano depois, continuassem deprimidos. O que eles fariam? Eu fico imaginando, quer dizer, eu falo, gente, não dá para aceitar. Não dá para aceitar que meus pacientes continuem assim, que é essa história, que eles se mantêm deprimidos, que um ano depois eles continuam sintomáticos, não estão melhorando. E é isso que incomoda quando a gente olha a depressão resistente, que são esses pacientes que continuam sintomáticos, perdendo funcionalidade, perdendo qualidade de vida e sem muita expectativa de mudança. E quando essa falha terapêutica é o que a gente chama de depressão resistente ao tratamento. É esse paciente que não melhorou, é esse paciente que ele está nesses trials de troca de remédio, potencializa, prescrições que nós psiquiatras temos vergonha delas mesmas. Sabe aquelas nossas prescrições que a gente fala, socorro, estou dando tudo com tudo, quer dizer, não está melhorando, não está funcionando, só está trazendo efeito colateral. São pacientes que custam ao serviço de saúde mais, têm prejuízos financeiros, pessoais, diretos e indiretos, eles têm maior risco de suicídio, eles são internados mais vezes, tanto no hospital, as internações são mais prolongadas, têm mais comorbidades clínicas e eles ficam afastados do trabalho. Quer dizer, ou seja, são pacientes que estão custando para a gente e para a própria vida um prejuízo muito grande. E quando a gente compara a depressão resistente e não resistente, a depressão resistente ao tratamento, ela custa muito mais, que é o paciente que não melhora, que é o paciente que a gente vai patinando. Quando a gente olha no Brasil, cerca de 40% de depressão resistente ao tratamento. É aquilo que a gente via, são os pacientes que estão aí, nos nossos consultórios, na saúde pública, nos ambulatórios, no CAPS, nos serviços de saúde, médico após médico. São pacientes que vão procurando diversos profissionais, eles levam um serviço público de saúde, um risco de suicídio 3 vezes maior. Então, vocês veem que está levando um impacto. E como é que o conceito de depressão resistente a tratamento, quando a gente fala de consenso, é a falha terapêutica, 2 antidepressivos com trials adequados por tempo e duração. Quer dizer, eu tenho que ter dado 2 antidepressivos adequados, tempo adequado, duração adequada. Ele falhou, eu já sei que é um paciente de difícil tratamento. É um paciente que, pensando no STAR-D, a chance dele responder ao 3º trial é baixa. Ao 4º, ao 5º, ao 6º, é cada vez mais baixa. Então, é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar nisso, que os pacientes precisam olhar. Em geral, os trials, eles vão durar em média de 6 semanas. Quer dizer, você entrou com a medicação, chegou numa dose ótima, viu resposta, não viu resposta. Eu vou falar um pouquinho, vou antecipar um pouco mais para frente, mas o único jeito que a gente vê ou não resposta é medindo. O que eu não meço não existe. Então, eu vou trazer um pouco para frente a necessidade que a gente tem de, como psiquiatra, colocar medida na nossa prática, porque se eu não meço, eu não posso dizer que a pessoa melhorou ou não melhorou. E esses pacientes eu tenho que garantir que aderiram, que tomaram a medicação, porque senão eu posso ter o que chama de pseudo-resistência, aquele paciente que não toma o remédio. Mas sabendo que ele tomou o remédio, por tempo adequado, dose adequada, não funcionou, 2 trials, eu já tenho DRT. E é essa história da depressão resistente, gente. Eu podia acabar a aula aqui, né? Acho que a gente pode acabar aqui, vai brincando. O que a gente gera? Um paciente que tem um sofrimento individual. Pensa na Maria. Para de trabalhar, tem dificuldade, pensamento de suicidalidade.
A família fica sobrecarregada, o marido precisa cuidar, a filha começa mal na escola. A gente vai falar de um custo social, né? Absenteísmo, presenteísmo. Custo econômico, quer dizer, a gente vai estar falando de um paciente que está gerando um sofrimento pessoal, social, extremamente alto. E eu vou falar depois do que fazer. Quer dizer, esses pacientes, as Marias, têm uma perda da qualidade de vida muito grande. Quer dizer, impacta. Se vocês já conheceram alguém com depressão resistente, vocês sabem o quanto a vida fica pesada, é difícil. São pessoas que no trabalho elas não conseguem performar, elas têm dificuldade. A gente fala assim que elas ficam inseguras. Qualquer desafio, eu não consigo, não vai dar certo, é difícil. E isso vai indo dia após dia. Porque a gente tem aquela ideia da depressão, aquele paciente está em casa. Às vezes está, mas muitas vezes o paciente não está em casa, ele está no trabalho. Ele está na faculdade, ele está na escola, só que ele vai mal, ele vai com dificuldade, ele vai com sofrimento, com uma sobrecarga, porque o rendimento dele está pior. E esse comprometimento começa a ser funcional em atividades. Vou mal na escola, vou mal na faculdade, vou mal no trabalho, tenho dificuldade. A gente ouve isso o tempo todo no consultório. E você vê que tem não só isso, faltas. São pacientes que têm dificuldade, podem interromper, desistem. A gente cansa de ver pessoas falando, eu vou sair do trabalho, vou sair da faculdade. Até porque a gente começa a identificar como, pode ser que seja o trabalho. Não é o trabalho, mas para eles é difícil, é sofrido. O presenteísmo é muito grande, o absenteísmo é muito grande. E se a gente olha, a gente fala de a depressão resistente, um custo em relação à perda de trabalho na depressão extremamente alto. Eu falei um pouco do marido, né, por causa disso, porque a gente pede. Quantas vezes a gente pede para a família cuidar, hein? Você já pensou o que a gente faz com isso? Olha, você vai precisar observar sua esposa o tempo todo, ou seu marido, cuidar dos remédios, garantir que toma, vigiar. E aí? Como é que essa pessoa vai trabalhar? Não, então a gente vai pedir para o filho. Ele tem faculdade, tem escola. Imagina colocar no filho um peso de vigiar pai, mãe, ou a mãe vigiar o filho. Já pararam para pensar de a gente ficar vigiando e com medo que aconteça alguma coisa? Porque suicidalidade faz parte da depressão. E paciente com depressão resistente a tratamento tem mais ideação suicida do que os outros pacientes. Então, é uma situação difícil. E isso é triste. Menos de 10% vão no psiquiatra. Eles vão em vários especialistas. Eles vão no médico, vão no pronto-socorro, vão no hospital geral, vão para várias especialidades, fazem exames adoidado, mas não procuram um psiquiatra. Eles não têm a questão da coordenação. Acho que depois a gente é importante pensar em coordenação de serviço, né? Porque a pessoa fica pipocando aqui, ali. Idoso é muito frequente passar em vários profissionais, vários médicos e não procurar o psiquiatra. Uma jornada fragmentada, exames feitos um atrás do outro, fragmentados, sem conexão e procurando serviços de emergência. É isso que a gente vê nos pacientes. A gente não está tratando, né? E quando a gente vai falar, esses custos são altos para o sistema de saúde. Eu acho que depois vai ser explorado melhor isso, mas a gente tem que olhar para a questão do custo que a gente está dando para os nossos pacientes. E eu quis trazer suicídio. Os pacientes com depressão têm ideação suicida. A grande maioria deles vão ter. Pensamento de morte é muito frequente, mas entre pensamento de morte, olha, não vale a pena viver, eu estou pensando nisso, ideação suicida, eu estou pensando em me matar, planejamento, eu estou pensando em me matar pegando os remédios e tomar, e comportamento, né, que a pessoa agir, é um contínuo. Como é que eu sei onde ele vai estar? Ele começa com um pensamento de morte, um tempo depois ele vai passar por uma ideação suicida, um planejamento. E aí? Eu vou olhar eles no pronto-socorro, depois que tentou, e aí é a roleta russa. No pronto-socorro, eu vou falar que eu vou ver a roleta russa, se deu certo ou não. Então, eu tenho que parar antes disso, eu tenho que agir antes deles irem parar no pronto-socorro. E os pacientes com depressão resistente, 7 vezes maior ideação suicida. Então, é muito grave.
Brasil, gente, estamos na contramão, tá? Só quis trazer esse dado para você contar para vocês. O mundo tem um pacto de baixar a tentativa de suicídio e está diminuindo. O Brasil está aumentando. A gente teve 16 mil mortes por suicídio em 2022. E, olha, a gente é subnotificado. E, além disso, levando em conta toda a subnotificação, gente. Quer dizer, considerando a subnotificação, olha o prejuízo que a gente tem de vidas. E boa parte delas podiam ser evitadas, porque o principal causa de suicídio é depressão, é transtorno de humor. E a gente pode evitar esse cenário. A gente tem possibilidade de fazer isso, acho que isso que é importante. Os riscos de depressão resistente são 3 vezes maiores. Então, pensando nisso, né, quer dizer, como é que eu mudo essa história? Eu só consigo mudar tendo o quê? Primeiro, diagnóstico. Identificar a depressão resistente. Não ficar fazendo, vamos tentar mais um, vamos ver se funciona. Quer dizer, o paciente não respondeu a 2 tratamentos por tempo, dose adequada, garantir que ele tomou, tem depressão resistente. A chance dele responder a um novo tratamento de monoamina é baixo. Medir, quer dizer, e medir significa agir. Não fazer esse cenário de 1 ano depois, os pacientes estarem sintomáticos. E está tudo bem. Quer dizer, a gente poder tomar decisões ágeis, e para isso a medição é importante. E eu acho que a gente tem que trazer para a nossa prática escalas, que a gente, vou falar um pouquinho, quer dizer, questões que eu possa olhar para aquilo, inclusive para poder comunicar. Como é que eu vou falar com outros médicos se eu não usar uma escala para eu poder passar essa informação? E pensar em acesso a novas terapêuticas. Quer dizer, eu mudar essa história desses pacientes, sair daquele dado de que vai diminuindo a chance e eu vou cronificando os pacientes cada vez mais. Então, trazendo aqui a cloridade de acetamina intranasal, é uma medicação indicada para quê? Para o terceiro passo, ou seja, a partir do momento que eu tenho depressão resistente a tratamento, com ideação ou sem ideação e comportamento suicida. Num caso de comportamento suicida, ele pode ser usado desde o primeiro passo, quer dizer, desde o momento que eu identifico esse risco. Mas eu vou falar de uma depressão resistente a tratamento na maior parte das vezes, e aí seria no terceiro step, seria a partir do momento que eu dei um antidepressivo, fiz um trial adequado, garanti que esse trial está adequado, não melhorou, troquei, novo trial, eu sei que ele já não vai responder, a chance é muito baixa, eu já poderia estar fazendo esse próximo passo. Então, por que ele pode responder aonde os outros não respondem? Porque o mecanismo de ação é diferente. Aqui, enquanto os antidepressivos trabalham com mecanismo de ação monoaminérgico, serotonina, noradrenalina, dopamina, aqui eu vou falar de mecanismo glutamatérgico. É um mecanismo que vai agir de uma forma diferente. Quando a gente fala de depressão crônica, a gente tem vários dados em neuroimagem que mostram uma atrofia cortical, uma redução das áreas dendríticas. Quando eu vou utilizar essa questão da via glutamatérgica, eu vou fazer um movimento em que vai ter uma plasticidade neuronal positiva. Vou corrigir essas alterações, vou ter um fator estimulante e que vão ter uma ação rápida. Eu acho que um dado importante da medicação é a potencial de ação rápida e melhora rápida de sintomas. Então, quando a gente vai pensar, né, aquele STAR-D que eu mostrei no começo, eu vou pensar, a prática clínica nossa é essa. Fez um diagnóstico, num episódio depressivo, a gente vai buscar um antidepressivo. Geralmente a gente começa com dor seletiva ou dual. É isso que a gente vai fazer. Melhorou? Continua. Não melhorou? Vamos trocar ou potencializar. Mas a partir do momento que eu entrar no terceiro passo, a gente pode pensar no cloridade de acetamina intranasal, associado ao antidepressivo. Eu acho que é importante colocar a questão da associação com o antidepressivo oral que a gente vai usar em conjunto, que é uma opção que eu tenho a partir desse momento do tratamento. E aquilo que eu coloquei sobre medida, né? Para fazer esses passos serem ágeis, para eu conseguir decidir rápido, eu preciso medir. Você mede, Rodrigo? Como é que está? No dia a dia? Para caso grave a gente tem que medir, né? Quer dizer, caso leve que melhora, acho que a gente faz esses casos graves, e é interessante que a medida, minha experiência pessoal, muda. Eu já tive pacientes que falaram o seguinte: eu continuei o tratamento porque eu fui vendo a melhora. Porque quando a gente fala de medida, é que nem peso. A gente só percebe que mudou peso com 5 ou 6 quilos. Como é que eu sei que o regime está funcionando? Porque eu estou subindo na balança e estou olhando. Diminuí 500 gramas, legal, tá? Vamos continuar assim.
E se está aumentando, está indo para o lado errado. E aqui é a mesma coisa. As escalas, a ideia nossa não é fazer diagnóstico pelas escalas, mas elas darem uma medida de quantificação de sintoma. Como uma balança eu olho e me dá o meu peso. E eu vou saber se está indo para o lado adequado. O aparelho de pressão, o termômetro, eles dão uma medida. Aí eu consigo acompanhar e ver, poxa, eu estava com tanto nível de sintoma depressivo grave. 2 semanas depois, diminuiu 10%, diminuiu um pouquinho. Legal, está indo para o lado bom. Não melhorou nada. Otimizei. 2 semanas depois, não melhorou nada. Espera, alguma coisa está errada. Ou eu estou vendo, eu já tive uma paciente que falou assim, olha, eu estou vendo diminuir. Eu não percebo, mas o número diminui. Porque aí ela é obrigada a olhar. É que nem a gente olhar a balança. Eu vejo a mudança. E vendo a mudança, a gente também consegue melhorar a adesão. A gente tem várias escalas autoaplicativas ou aplicadas pelo médico. A autoaplicativa ela é mais subjetiva e aí vai mais da percepção do paciente. Se a gente pensa no paciente olhando para ele mesmo, é interessante. E a objetiva, pelo médico, ele quantifica. Elas são bem práticas, aí tem a PHQ-9, a Hamilton, a Madras, e permite que a gente tenha melhores desfechos. Hoje, o último CAMAT, 2023, ele coloca o uso de escalas para melhorar desfecho em tratamento clínico. Inclusive para a gente poder estar acompanhando esse paciente. Então, trouxe aqui só para vocês verem assim, tem aí algumas escalas que eles podem fazer, outras o médico faz, permite a gente conversar, então, por exemplo, se eu estou pedindo alguma coisa, por exemplo, e vou fazer um relatório, a escala me dá uma questão de conversa, porque aí quando eu falo depressão grave, com um score de 27 da PHQ-9, vocês conseguem saber o que eu estou falando. Porque se eu falo só uma depressão grave, o que é uma depressão grave? Para mim é uma coisa, para o outro. Agora, a hora que eu dou, é como até, por exemplo, falar assim, o paciente está com febre, com temperatura de 40. É diferente de o paciente estar com febre, com 37,5. A decisão é outra, a urgência de tratamento é outra. E a escala me dá isso, ela me dá quantificação. Então, pensando na questão da cloridade do sistema intranasal, eu vou ter uma medicação de ação rápida, e a gente tem casos de melhora sintomática das primeiras 24 horas. Eu vou ter uma resposta sustentada, uma melhora, e uma remissão estável. Eu vou ter uma mudança naquele cenário que eu passei inicial. Então, eu trouxe alguns estudos para vocês, depois eu vou apresentar, mas antes disso, só para ensinar, assim, como é que é aplicado? A gente tem alguns protocolos. Quando a gente vai falar de ideação suicida, eu vou usar 4 semanas, 2 vezes por semana, aplicação, 3 dispositivos cada. Então, você vai começar com 84 miligramas, cada sessão, 84 miligramas, 2 vezes por semana, por 4 semanas, 8 semanas de tratamento. 4 semanas de tratamento, 8 sessões. Isso na depressão com ideação suicida. Quando eu vou falar da depressão resistente a tratamento, eu vou ter que fazer a manutenção, não é só essa fase de indução. E aí eu sigo para a manutenção, que seria um protocolo que pode começar com 56 miligramas, passar para 84, e depois seguir da indução, que são 4 semanas, para uma manutenção semanal e depois quinzenal. Quer dizer, a ideia é o tratamento de pelo menos 6 meses após remissão total dos sintomas. Então, a gente pensa assim, o paciente atingiu a remissão dos sintomas, remissão funcional, porque remissão não é só ausência de sintoma, né, gente? Remissão é voltar a brilhar a vida. Então, teve remissão funcional, pelo menos 6 meses de manutenção após esse período. E aí, mas sempre com avaliação médica seriada. Então, o que a gente tem de dados aí, um pouquinho pivotais para vocês assim, conhecerem? Essa ação rápida. Você tem uma melhora dos sintomas depressivos já nas primeiras 24 horas. Elas vão sendo sustentadas, vai atingir, obviamente, no começo não é remissão, mas já tem muitos pacientes, a gente vê na prática exatamente isso. No setor de aplicação, onde a gente aplica a cloridade de cetamina intranasal, a gente vê alguns pacientes que após a aplicação, no final do dia já descrevem melhores, com mais ânimo, mais energia. Vão dando uma oscilação, aí reaplicando até atingir a remissão.
E aí que é interessante, né? Lembra aquilo que eu falei de depressão resistente, 17, 14% de remissão no terceiro step? Eu estou falando de 5 em cada 10, 52%. Metade dos pacientes remitem, e a gente está falando daqueles pacientes resistentes, estou falando daquele grupo que no STAR-D mostrava que não melhorava. Desse grupo, metade remite. E quase 70% tem resposta. Resposta é melhora de pelo menos 50% dos sintomas. Ou seja, tem uma queda importante da sintomatologia. E acho que é importante, não só melhora, como fica bem. Então, diminui a chance de recaída, diminui a chance de recidiva. Porque também não adianta o paciente melhorar, que a gente vê bastante, às vezes ele tem uma melhora, não sustenta. Ou seja, não é uma melhora real. Aqui ele tem uma melhora e ele vai ficar bem ao longo das semanas. E do ponto de vista, em termos de longo prazo, a gente vê a manutenção dessa melhora no longo prazo. Então, são pacientes que a gente tinha dificuldade de tratar, a gente não conseguia melhorar e que aqui a gente está conseguindo ter um desfecho diferente na história de vida desses pacientes. E quando a gente consegue fazer diagnóstico de tratamento precoce, os nossos resultados, né? A gente reduz o risco de suicídio até 75%. A gente melhora a resposta ao tratamento, a gente diminui custos, a gente diminui custos diretos e indiretos, a gente melhora a qualidade de vida, a gente reduz comorbidade. Ou seja, os desfechos, eles são muito mais favoráveis quando a gente tem um tratamento adequado. E aí vem essa pergunta que eu acho que a gente faz. Se a gente tem protocolo, se a gente tem tratamento, por que a gente não usa? Quer dizer, o que acontece? A gente tem as ferramentas, a gente tem protocolo, a gente tem escala, a gente tem tratamento, a gente tem medicação, a gente tem guideline, mas tem um gap, a gente não chega lá. Os pacientes não estão recebendo isso. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Por que as Marias não estão recebendo esse tratamento? E estão sendo tratadas com associação de antidepressivos. Porque geralmente a gente tem aí um quadro negligenciado. Não são vistos, não são reavaliados, a gente tem pouca reavaliação, o uso de escalas ainda é muito baixo. A gente tem resistência ao uso de novas tecnologias. Tem estigma e invisibilidade, não vou falar sobre depressão, não vou trocar nesse assunto. E menos de 30% são realmente bem tratados. E isso é um dado que preocupa muito quando a gente olha. E aí o que eu posso fazer, se a gente pensar, é mudar esse cenário. Para mudar esse cenário, é ter abordagens, protocolos de guideline que a gente estruture, define tempo em cada step, faça reavaliação, seja ágil nas mudanças, não seja passivo na decisão de vamos continuar assim, está tudo bem, monitore, escalone esse protocolo, como é que eu faço o primeiro passo, o segundo passo, potencializa, como entra com as tecnologias, quer dizer, decidir isso em protocolos bem organizados, treinar e conseguir dar acesso, porque sem acesso a gente não tem como fazer. E aí, eu mudo com isso, eu mudo a Maria. Eu não tenho a Maria mais dentro de casa, eu não tenho o marido parando de trabalhar, eu não tenho a filha indo mal. Eu consigo, se eu reavaliar, ser ágil no tratamento, se eu conseguir potencializar e agir rapidamente, modificar o tratamento e ter acesso a tecnologias para que a gente possa fazer esses tratamentos diferenciados para os pacientes que precisam. Eu poderia ter essa história aqui diferente. Eu poderia ter a Maria bem, com umas 16 semanas de tratamento, vivendo a vida dela, contribuindo com qualidade de vida e não trancada dentro de casa. É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? O paciente fez o tratamento, tomou o medicamento, ele melhorou os sintomas, aí volta desse sintoma, aí volta a usar. Está no terceiro, o paciente em questão que eu estou te falando, está no terceiro ciclo. Né? Por quanto tempo continua usando? Vai ficar usando, não tem uma porcentagem de depois de um tempo, como os antidepressivos, ele deixa de fazer efeito, ou ele deixa de estar indicado, ou continua sempre
Assim, o tratamento a gente indica pelo menos 6 meses após a remissão. Se os sintomas voltam, a gente pode fazer uma retomada do tratamento, por exemplo, está melhorando, está seguindo, está de 15 em 15 dias, com 56 miligramas, volta a ter sintoma, eu posso voltar aos 84, eu posso voltar para semanal, quer dizer, eu posso voltar essas steps. E eu vou acompanhando clinicamente. A gente tem dados de pacientes que tanto suspendem após os 6 meses de remissão, 1 ano de remissão, como tem pacientes que você, quando começa a afastar, tem dificuldade, fica de 15 em 15 dias. Tem pacientes que, por exemplo, tomam uma vez por mês e que você começa a limpar os outros remédios, porque muitas vezes, quando eles iniciam o tratamento, eles estão tomando 5 remédios mais cloridrato de cetamina intranasal. E nessa fase de remissão, a gente começa a tirar as medicações também coadjuvantes. Os dados de longo prazo têm paradas em momentos diferentes. Em média, foram usados 2 anos nos estudos de longo prazo, como média de tempo de duração. Vai ter os casos que precisam, e vão ter os casos que vão parar. Vai depender de caso, avaliação clínica, na verdade. Por isso que precisa ter acompanhamento clínico. Doutora Tânia, quanto às escalas, quais são as melhores estratégias que você percebe que gera maior adesão dos pacientes quando são as escalas que são utilizadas pelos pacientes? Eles adoram. Posso falar? Eles adoram. Primeira coisa assim, eu aplico junto com o paciente. A primeira vez eu sento assim, olha, vamos aplicar junto. E eu brinco com eles da seguinte forma: você tem antibiótico, pensar com uma pneumonia, o que você vai fazer? Vai ver a tua temperatura. E você vai saber que teu remédio está funcionando quando você parar de fazer febre, não é? Você vai emagrecer, você vai pesar. Aqui é a mesma coisa. E é interessante porque a hora que eles começam a ver a diferença da escala, eles falam assim, olha, eu diminuí 1 ponto. Eles me mandam assim, foto do tipo, olha, tá assim. E vários pacientes falaram que eles aderiram ao tratamento porque eles viram a diferença da escala. E a gente fica pensando, quantos tratamentos não se parou porque ninguém mediu? Porque você só percebe subjetivamente melhorei quando a diferença é grande. Então, eu vou dizer que eles adoram, ao contrário. A gente está construindo lá na INS a linha de cuidado de saúde mental, né? Uhum. E não tem psiquiatra, não tem. Então, assim, quando só em particular, né? Quando você põe capacitando atenção primária, você acha que então o médico de família pode partir para esse step e prescrever? Primeiro e segundo, sim. E o segundo? Mas se ele identifica, o terceiro ele encaminha. Acha. Mas aí que tá, ele vai tratar o primeiro e o segundo. Não acha, doutora? Não acha. Tem toda a razão. Essa é a questão. Porque a gente não tem psiquiatra hoje disponíveis na rede. Né? Nem SUS, nem no hospital. Acho que o CAPS, a rede de ação psicossocial, ela é bem distribuída, o território. Na saúde suplementar, você tem psiquiatras participando dos convênios. É muito difícil. Hoje, os pacientes estão tentando marcar só para o ano que vem. São Paulo? São Paulo. No IPQ não. Te garanto que no IPQ não. No IPQ dá? No IPQ dá. Te garanto que lá. Eu vou tentar. Olha, vamos lá. Vamos ligar para lá, vamos tentar marcar, porque olha, eu tenho certeza que você a acha gente... que é fácil o acesso ao psiquiatra? Sim. Você tem toda a razão. Eu acho que tem dificuldade. Não está conseguindo ter credenciamento de psiquiatra por conta do honorário. O psiquiatra, não vou discutir certo ou errado. Como a remuneração não é muito alta, o psiquiatra tem optado em não se credenciar para atender particularmente. É o desejo dele. Então, o que acontece? Se você tentar buscar psiquiatra via rede, você não está achando. E quando acha, é o que o Ogata está falando. Você consegue consulta para o ano que vem. Se você ligar no mesmo consultório e falar que quer uma consulta particular, tem para amanhã. Não vou discutir esse tipo de assunto, porque é uma questão que envolve rede e remuneração. Mas é o que acontece. Diferente por quê? Porque não temos muitos psiquiatras em termos de volume profissional. É a mesma dificuldade que você teria com, por exemplo, uma outra fisiatra. Você não tem fisiatra em todos os lugares, porque tem pouco dentro. Genético, geneticista, médico, você também tem essa dificuldade. Então, não é um atributo só da psiquiatria, mas um lugar que eu faria até um comentário também, que acho que vai meio nesse sentido, porque eu acho que assim, tem estigmas pelos dois lados, né? Assim,
Os pacientes que sofrem de depressão, normalmente eles têm uma vergonha endógena, né, assim, de não querer revelar, sei lá, acho que faz parte do processo da depressão, que ele se sente fraco, incapaz, assim, ele não percebe que aquilo é uma doença, que é uma coisa que ele acha que é uma falha de caráter, né? Exatamente. E no outro extremo, tem o fato de que, assim, pelo menos a minha percepção, os sistemas de saúde não estão assim, muito preocupados com esse tipo de doença, né? Então, os psiquiatras que eu já vi em rede de plano de saúde, são, assim, são poucos, tem aquele atendimento que é do tipo 10, 15 minutos, ele vai, olha para a tua cara, você fala meia dúzia de sintomas para ele, ele vai e te aplica um medicamento. Aí você volta depois de alguns dias, ele vai, aplica um outro, que pode ser de novo um outro inibidor de serotonina, e aí na terceira vez ele pega um inibidor de serotonina com norepinefrina, aí na terceira vez ele pega um que mexe com dopamina. Ele está um pouco se lixando se você, desculpa a maldade, né? Mas ele está um pouco se lixando se ele não fica tempo suficiente para poder te avaliar adequadamente. Não sei se isso também responde por uma parte do problema, né? Ou pela maior parte, né? E tem coisas que é difícil, né? São limitações que a gente tem. Bom, tem mais uma ali? Então, a pergunta é, da forma como tinha sido colocada, a administração das primeiras doses tem sido feita no ambulatório ou tem... No serviço de saúde supervisionado. A gente tem um serviço, por exemplo, lá no Instituto Psiquiatria, a gente tem um setor que é específico para isso, para aplicação. Isso vai ser feito num local, tem todos os cuidados e regulamentação para aplicação. Quer dizer, não é depois da manutenção ele pode fazer... Não, continua em serviços, a um serviço de saúde, É um serviço de saúde. Isso faz muita diferença na discussão, naturalmente, na saúde suplementar. É sempre um serviço de saúde. Tendência ou não, né? Ele vai ficar em observação cerca de 1h30 a 2 depois da aplicação, que é o tempo em que vai ter os efeitos colaterais. Mas depois disso ele vai para casa, mas ele precisa dessa observação. Você vai ter que liberar em hospital de psiquiátrico. Ela vai falar, vamos falar um pouquinho, deixar. Né? Esse tipo de situação, quanto mais a gente pergunta, mais resposta a gente tem, mais pergunta aparece, né?